E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai dar sequência ao nosso estudo de polímeros, começando a estudar as reações para a formação desses polímeros, ou seja, as reações de polimerização. No nosso primeiro vídeo, a gente teve uma introdução e vimos alguns critérios de classificação. Então, a gente vai analisar aqui vários exemplos, vendo as particularidades aí, aprendendo a dar nome, classificar o nosso polímero e vendo alguns usos, também falando um pouquinho de reciclagem desses exemplos que eu estou trazendo, ok? Então, vamos lembrar que um polímero é uma macromolécula que é formada pela repetição indefinida de pequenas partes que a gente chama de monômero, ok? Vamos lá, então. Então, começando aí pelas reações de polimerização por adição. O primeiro exemplo é esse daqui. A gente tem aqui essa molécula. Perceba que para fazer essa reação de polimerização, eu necessito um catalisador, uma pressão e uma temperatura adequados para esse caso, que a gente não precisa saber quais são, ok? As condições. Apenas analisar o início e depois o fim dessa reação. No início, nós temos aqui essa molécula, dois carbonos, aqui um hidrocarboneto, ok? Ligação dupla entre eles, é a molécula do eteno, também comercialmente conhecida como etileno. Os nomes comerciais agora vão ser muito importantes, tá? Por conta do nome do nosso polímero. Perceba que eu tenho uma quantidade muito grande aqui, que eu representei por N, e vai acontecer o seguinte. Aqui a gente tem uma ligação dupla entre carbonos. Nessa ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. Lembre que na reação de adição, nós quebramos ligações pi para formar novas ligações. É o que vai acontecer aqui. Eu vou quebrar essa ligação pi e, ao quebrá-la, eu vou abrir essa ligação para formar novas ligações do tipo sigma, ok? Assim, eu vou emendando essa molécula a outras moléculas dessa mesma. Desse jeito, a gente representa o nosso polímero assim. Perceba que a quantidade de átomos é a mesma, tá aqui, ó, CH2, CH2. Continua aqui. Continuo com a minha ligação sigma entre eles, mas o que era ligação pi, agora eu vou abrir para formar novas ligações. E aqui eu vou emendando outras partes de CH2, CH2 e assim por diante. Por isso que eu representei aqui por esse N. Vamos analisar agora como que a gente dá nome para esse polímero. Bom, se o meu monômero é o etileno, o meu polímero vai ser chamado de polietileno, ok? Então, a gente acrescenta aqui o prefixo poli para indicar que estamos tratando de um polímero. E o símbolo, né, a sigla, a abreviação para esse nome de polímero é PE. Então, o plástico PE é o plástico polietileno, ok? Temos aí um hidrocarboneto que sofreu essa reação de polimerização. Agora vamos classificar esse nosso polímero. Esse polímero é formado por um único tipo de monômero, ok? Então ele é chamado de homopolímero, ok? Além disso, a reação que aconteceu foi uma reação de adição, então ele é um homopolímero de adição. Quando a gente fala do polietileno, a gente consegue encontrar dois tipos no nosso dia a dia. O que a gente chama de PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, que a gente encontra, por exemplo, nas sacolas plásticas de mercado, também nos copinhos plásticos, ok? E temos também o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, que a gente usa aí questão de baldes, tampas, enfim. Qual que é a diferença deles? Eu tenho a mesma molécula, a mesma estrutura, mas na hora que eu vou analisar toda essa cadeia do meu polímero, a organização espacial faz com que eu tenha uma diferença de densidade nos dois casos. Então, quando eu tenho aí estruturas mais próximas, né, uma estrutura um pouco mais empacotada, a gente tem a formação do PEAD. E aí, quando a gente tem aí uma estrutura um pouco mais desordenada, temos o PEBD, baixa densidade. Falando de reciclagem, o simples fato de eu ter a organização diferente das duas estruturas, a gente tem aí valores diferentes naquele símbolo da reciclagem que a gente viu. Então, tá aqui, ó. Temos o símbolo da reciclagem e o número aqui, como eu já falei para vocês, indica a facilidade em reciclar. Então, quanto mais baixo o valor,
mais fácil de reciclar. No caso aqui, o PEAD é mais fácil de reciclar que o PEBD, ok? Então, esse é o tipo 2, esse é o tipo 4 na reciclagem, tá? Então, um exemplo aí. Detalhes interessantes, tá? Isso daqui, esse eteno, ele pode vir aí de derivados do petróleo, tá certo? Mas também a gente pode fazer algumas reações para obter esse eteno a partir de, por exemplo, o bagaço da cana, a partir do que a gente chama de biomassa, tá? Então, o simples fato da gente conseguir fazer isso, a gente já não precisa utilizar combustíveis fósseis, e aí a gente tem um impacto ambiental menor. Vamos ver outro exemplo agora, tá aqui. Nesse outro exemplo, nós temos essa molécula. Vamos lá, 2 carbonos, ligação dupla entre eles, e temos agora um átomo de cloro. Perceba que a única diferença aqui foi que eu troquei um hidrogênio por um cloro. O que vai participar na reação de polimerização? A ligação dupla. Isso que a gente precisa saber. Vamos lá, o nome desse composto aqui é o cloroeteno, também conhecido pelo seu nome usual como cloreto de vinila. Lembra que o vinil é um radical de 2 carbonos com ligação dupla entre eles, ok? Ao sofrer reação de polimerização, eu vou quebrar essa dupla e vou abrir aí para formar novas ligações, está aqui. Então, perceba que continua aqui a mesma quantidade de átomos no começo, só abrir a ligação aqui na dupla. Você pode, inclusive, né, como eu coloquei aqui, entortar uma parte da sua cadeia para deixar o foco onde é a região da dupla, que é justamente onde vai acontecer a polimerização. Se esse daqui é o cloreto de vinila, esse daqui vai ser o nosso policloreto de vinila, o plástico do tipo PVC, ok? Então, temos aqui um derivado, né, ele não é mais um hidrocarboneto, ele é um haleto orgânico aqui nesse caso. E o policloreto de vinila, o plástico PVC, é um homopolímero de adição também, ou seja, eu usei apenas um tipo de monômero e fiz uma reação de adição. Onde que a gente encontra? Por exemplo, em tubos, né, a questão de encanamento, para a questão de água, esgoto na nossa casa, feito de PVC. Também luvas e botas. É óbvio, existem vários outros usos, trouxe apenas alguns. E quando a gente fala aí de reciclagem, ele tem o número 3. Então, aqui na nossa sequência, o PAD é mais fácil, depois o PVC e depois o PBD. Você não precisa saber esses números, tá bom? Apenas sabe o que eles significam caso apareça num exercício e saiba que é possível reciclar esses tipos de plástico. Vamos ver mais exemplos. Aqui, outro exemplo. Perceba aqui novamente um hidrocarboneto, mas agora com 3 carbonos. Esse daqui é o propeno, conhecido como propileno, nome usual. Uma quantidade indefinida, fazendo reação de polimerização. Lembrando que a região que vai polimerizar, nesse caso, vai ser a nossa dupla. Então, o que eu vou fazer? Como esse CH3 não participa da reação, eu vou entortar ele e colocar ele para baixo, tá? Porque é aqui que eu vou abrir as novas ligações. Foi isso que eu fiz aqui, tá certo? Então, coloquei ele para baixo e só deixei a região aqui onde, de fato, eu vou emendar outras partes, tá certo? Se esse é o propileno, esse daqui vai ser o polipropileno, plástico de sigla PP, ok? Esse plástico também é formado a partir de um tipo de monômero, numa reação de adição. Então, ele é um homopolímero de adição também. Onde que a gente encontra? Por exemplo, em brinquedos, alguns tipos de corda, também em para-choques e, com relação à reciclagem dele, ele é o plástico de tipo 5, ok? Na hora de reciclar. Então, comparado com os outros 3 que a gente viu, ele aí tem uma dificuldade extra, um pouquinho mais difícil aí de reciclar. Mas ainda assim, é um termoplástico, ok? Continuando, temos aqui outro exemplo. Aqui agora a gente já tem uma cadeia aromática, tá certo? Esse daqui é o nosso vinilbenzeno. Lembrando que vinil é essa região aqui e a cadeia aromática como cadeia principal. Também conhecido como estireno. Perceba que a região que vai polimerizar é essa região onde eu quebro a ligação π. Por que eu não vou quebrar a ligação π do meu anel aromático? Porque, como a gente já viu, quebrar ligação π do aromático não é favorecido energicamente, já que eu tiro a ressonância do meu anel. Então, não tem por que
quebrar essa ligação π aqui. Eu vou quebrar essa região. Vou dar origem a esse polímero. Perceba, novamente, a quantidade continua a mesma, apenas troquei aqui, quebrei a ligação π para formar novas ligações. Se esse daqui é o estireno, esse daqui vai ser o poliestireno, de sigla PS. Esse plástico aqui é um homopolímero de adição também. Então, mesmo caso, reação de adição, quebrei ligação π, formada a partir de um único monômero. Usos. Por exemplo, em alguns tipos de pratos, né? Plástico, copos, xícaras e o isopor. O isopor que a gente conhece é feito de poliestireno. Mas qual que é a diferença do isopor para os plásticos de outros tipos? Ele vira isopor quando ele é expandido. Então, eu pego esse gás e faço uma expansão com algum, esse plástico, e faço a expansão com algum gás, e aí eu tenho o poliestireno expandido, é o nosso isopor, ok? Em termos de reciclagem, a gente tem aí como número 6 na hora de classificar, beleza? Então, perceba aí, cadeia aromática e tal, então a gente vai tendo algumas diferenças aí de um para outro, tá? Detalhe que essa cadeia lateral, digamos assim, do nosso polímero vai influenciar em coisas como, por exemplo, a densidade do polímero, já que eu vou ter dificuldade aí por conta, se a gente compara aqui esse CH3 com todo esse anel benzeno, a dificuldade da aproximação de uma molécula, né, de uma cadeia de polímeros da outra, ok? Seguindo para mais exemplos, vamos lá. Temos aqui agora esse daqui. Perceba que temos 2 carbonos e 4 átomos de flúor. Então, vou trocar todos os hidrogênios por flúor. Esse é o tetrafluoreteno. Ao fazer a reação de polimerização, a gente vai quebrar a ligação π. E vamos dar origem a esse nosso polímero, que é o politetrafluoreteno, também conhecido comercialmente, né, mais conhecido como Teflon, e a sigla PTFE, ok? O Teflon é um polímero de adição, ele é um homopolímero de adição. Usei apenas um monômero, né, um tipo de monômero, para formar esse meu polímero. E aí, como uso deles, o próprio Teflon, né, que a gente já deve ter ouvido falar, ele é usado como isolante elétrico e também como revestimento antiaderente, né? Toda essa parte aí de panelas e utensílios da cozinha antiaderente, em geral, é de Teflon, ok? E quando a gente fala de reciclagem, ele já entra aqui na categoria 7, que é a mais alta aí das reciclagens. Perceba que não é só ele, tá? A gente tem aí de 1 a 6 cada tipo de plástico, mas 7 engloba todos os plásticos que não estão nas categorias anteriores, por isso aqui outros. Próximo exemplo nosso agora é esse daqui. Aqui nós temos esse monômero, que é o etenonitrila. Então, temos aqui a função nitrila, que a gente já estudou. Também conhecido como acrilonitrila. Ao sofrer reação de polimerização, a gente vai quebrar a ligação π, formando esse nosso polímero. Esse daqui é o poliacrilonitrila, também conhecido como Orlon. E ele também é um homopolímero de adição, pelo mesmo motivo que todos os outros que a gente já viu. Onde que a gente usa o Orlon? Temos aqui usos em carpetes, cobertores, bichos de pelúcia, mas aí a gente tem um porém comparado com os outros. Por ter uma nitrila, ao aquecer para tentar fazer a reciclagem desse nosso plástico, né, desse nosso polímero, a gente tem aí a liberação de cianeto de hidrogênio. Esse gás, como a gente já viu, é um gás que é tóxico para os seres humanos, tá? Então, ele causa aí intoxicação de vários tipos. Então, a gente não consegue promover a reciclagem desse polímero, diferente dos outros casos que a gente viu até agora, ok? Então, por isso que não tem a setinha indicando reciclagem dele. Continuando. Aqui agora um caso, né, talvez o caso mais relevante para a gente analisar aí, do etino. Temos agora uma ligação tripla, conhecida também como acetileno. Ao sofrer reação de polimerização, vamos lembrar que na tripla a gente tem 2 ligações π. Eu vou romper apenas uma dessas ligações π. Assim, eu ainda vou continuar
com uma ligação dupla, tá? Então, rompi uma ligação π, abri para formar novas ligações, mas eu continuo ainda com uma dupla. Esse daqui é o poliacetileno. E aí, o que tem de especial nesse daqui? Ele também é um homopolímero de adição, só que ele tem um uso muito diferente. A gente acabou de ver, por exemplo, o Teflon, que é usado como isolante elétrico. Aqui a gente tem um condutor elétrico. E é interessante e importante saber o porquê que ele é um condutor, ao contrário dos outros plásticos que a gente viu aí que não conduzem, que em geral são isolantes, e também borracha, que é isolante. Isso acontece devido à ressonância dos elétrons nas ligações π que ainda estão aqui, tá? Se a gente analisa essa cadeia um pouco mais repetida, né, sem ser apenas o monômero aqui, a gente consegue observar as duplas conjugadas. Então, tá aqui, ó, representei para ficar mais fácil esse nosso polímero. Aqui, se a gente amplia, né, um pouco mais enxergando, perceba que essa unidade se repete. Tá aqui, ó, unidade do monômero, aqui outra e assim por diante. E o que que a gente tem? Dupla simples. Nós temos aqui duplas conjugadas, igual lá no benzeno. Assim, nós temos um tipo de plástico que é capaz de conduzir eletricidade, já que esses elétrons π que estão aqui na dupla têm uma certa mobilidade e por isso que eles conduzem energia elétrica, tá? Então, aí um detalhe interessante que a gente já viu sobre essa ressonância e que aparece aí dentro dos polímeros, ok? Então, para esse caso, para esse polímero especificamente, a gente tem essa propriedade bem especial, ok? Continuando. A gente, quando estudou as reações de adição, a gente viu um tipo de adição chamada adição 1,4, quando eu tinha um dieno conjugado, que era aquele esquema de dupla, simples, dupla. Vamos olhar aqui polimerização com esse tipo de reação de adição. Tá aqui. Temos essa estrutura em que eu tenho um dieno conjugado, aqui, ó, dupla, simples, dupla. Esse daqui é o 2-metil-buta-1,3-dieno, ok? Então, o nome e o PAC dele. Só que ele é também conhecido como isopreno, ok? E quando eu promovo a polimerização dessa molécula aqui, desse monômero, acontece isso daqui. Eu rompo essas duas ligações π, ok? E aí eu tenho a formação de uma nova ligação dupla no meio, que a gente observa aqui, e eu abro aqui para formar novas ligações aí com essa mesma estrutura de outra molécula no caso, tá certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de adição 1,4, que a gente viu lá nas reações de adição. E aí dá origem a esse polímero, que é o poliisopreno, ok? E é conhecido como borracha natural. Por que borracha natural? Porque ele é proveniente da seringueira, é o látex que a gente extrai da seringueira. E como uso, nós temos aí para fabricação de preservativos, bicos de mamadeira e parte interna de pneus, tá? Então, nós temos aqui uma borracha. Se a gente lembrar da nossa primeira aula de polimerização, nas borrachas a gente não tem aí uma facilidade para reciclar, elas não são tão fáceis, não são termoplásticos. Aqui a gente já tem elastômeros, que a gente fala, tá certo? Além disso, um outro detalhe que a gente tem é que essa região continua sendo reativa, tá? Então, nós podemos ter alguns problemas aí na hora de tentar fazer a reciclagem e alguns ataques químicos que essa região da dupla que se formou ainda pode ter, ok? Além da borracha natural, também tem um outro caso aqui. Então, perceba que é uma estrutura bem parecida com essa primeira aqui, que nesse caso é só o buta-1,3-dieno, não temos esse metil no carbono 2. Fazendo essa reação, novamente nós temos uma adição 1,4. Então, tá aqui. Formei uma ligação dupla aqui e abri para novas ligações nas pontas. Essa estrutura aqui é o polibutadieno, também conhecido como borracha sintética. Então, nós temos a borracha natural que vem do látex e a borracha sintética. Essa borracha sintética,
é mais dura do que essa primeira, natural, e também mais resistente. Tá? Então, a gente consegue ter os mesmos usos, mas com algumas qualidades, né, com algumas características melhoradas dentro dessa borracha. Mas perceba que eu ainda tenho essa região aqui com uma ligação dupla. E aí, por exemplo, eu posso ter alguns ataques químicos que vão estragar a minha borracha, ok? Então, detalhe para isso que pode aparecer para a gente. Falando ainda de borracha, a gente tem o que a gente chama de vulcanização da borracha, tá? E isso daqui é importante a gente saber. O que significa vulcanizar uma borracha? Vulcanizar uma borracha significa adicionar enxofre a essa borracha. Por quê? Quando eu faço uma reação da borracha com o enxofre, eu tenho a formação de ligações de disulfeto, igual a gente observa em alguns tipos lá de proteínas e também quando a gente estudou os nossos compostos sulfurados, eu falei dessa ligação de disulfeto, ou ponte de disulfeto. É uma ligação covalente que se estabelece aqui, ó, S fazendo ligação com S. Por que eu faço essa vulcanização? Basicamente por 3 motivos. Quando eu faço essa vulcanização, eu confiro à minha borracha uma estrutura tridimensional. E ao conferir essa estrutura tridimensional, eu faço com que ela fique mais resistente e mais elástica. Então, eu melhoro as propriedades da minha borracha, por exemplo, natural, ok? Como exemplo, eu trouxe aqui, ó. Então, tá aqui um trecho de uma borracha natural, sem ser vulcanizada, e quando eu faço a vulcanização dela, tá aqui, ó. Perceba que eu tenho toda essa estrutura original, só que agora eu tenho que liga uma cadeia a outra, são as pontes, né, as ligações de disulfeto. Isso daqui é o que a gente chama de borracha vulcanizada, ok? Então aí um detalhe bem interessante que pode aparecer nos exercícios pra gente, beleza? A gente fecha a nossa segunda parte de polímeros aqui com as polimerizações por adição e agora a gente vai seguir com outro tipo de polimerização, que é por condensação. Até breve, tchau, tchau.